Olá e bem-vindos a mais um Notícias da Semana com as últimas informações da Áustria e da Alemanha. Esse vídeo é postado todos os domingos, às 19 horas do horário de Berlim, no IGTV e também no YouTube. Uma versão em áudio vira podcast e uma versão em texto vai para o site. Hoje a gente vai falar sobre o julgamento de corrupção na Áustria, reeleição de Sebastian Kurz e a questão da pandemia. Já na Alemanha falamos sobre as eleições e novas regras de combate ao coronavírus. O giro pela vizinhança dessa semana traz a Suíça, mas também trouxemos algumas notícias do Brasil que repercutiram aqui pela região. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar se você gostar do conteúdo. Na Áustria, o ex-vice-chanceler Heinz-Christian Strache foi condenado por corrupção por ter tentado mudar as leis para favorecer um hospital privado. O dono desse hospital é amigo dele e teria feito doações partidárias para a FPÖ, que é o antigo partido do Strache. Vale lembrar que antes da atual coalizão que a gente tem agora entre a AWP e os Verdes, o chanceler Sebastian Kurz atuava em coalizão com a FPÖ e seu vice-chanceler era o Strache. A coalizão foi então desfeita depois que veio à tona um vídeo que gerou o Ibiza Gate na Áustria. Então vamos falar um pouquinho desse caso específico, mas nesse vídeo o Strache aparecia oferecendo favores políticos para um suposto oligarca russo. É um vídeo super bombástico que acabou derrubando o governo na Áustria e desencadeou uma série de investigações. Esse caso agora é o primeiro a ser julgado que veio dessa leva aí do Ibiza Gate. Strache foi condenado a 15 meses de prisão com suspensão condicional da pena, então ele não vai ficar preso, por aceitar subornos de 12 mil euros para o partido. Ele já disse que vai apelar a decisão. O ex-parceiro de governo de Strache, mas ainda atual chanceler da Áustria, Sebastian Kurz, foi reeleito como presidente do partido AWP. Kurz recebeu 99,4% dos votos e ele é líder desse partido desde 2017. A reeleição em massa aí veio mesmo depois do chanceler estar envolvido em uma série de polêmicas. Inclusive, ele está sendo investigado por autoridades anticorrupção sob suspeita de ter mentido em uma comissão parlamentar. Com os números de novos casos de Covid-19 subindo na Áustria, especialmente em Viena, o prefeito da capital anunciou essa semana que os testes de diagnósticos vão passar a valer por menos tempo como entrada para eventos e alguns locais específicos. Então, testes antígenos só vão poder ser usados por 24 horas a partir de setembro, em vez das 48 horas que a gente tem atualmente. Para os testes PCR, a validade foi reduzida de 72 horas para 48 horas. Outros estados da Áustria também querem seguir essas medidas, mas nada foi anunciado por enquanto. Com a volta às aulas, porém, o governo federal anunciou novas regras para as escolas. Essas então valem sim para o país inteiro. As primeiras 3 semanas de aula vão ser a fase de segurança, durante a qual funcionários e estudantes precisam usar máscaras fora da sala de aula e todos vão ter que ser testados. Depois disso, as escolas então devem seguir a regra 3G de entrada, então você vai precisar mostrar a prova de que foi testado e testou negativo para Covid, vacinado ou que se recuperou da doença para poder entrar. A Áustria também mudou a maneira como vai classificar zonas de risco internamente no país. Então, a partir de agora, os critérios de classificação são a taxa de incidência, mas também a taxa de ocupação nas unidades de tratamento intensivo e a taxa de vacinação regional. Vamos falar um pouquinho de Alemanha agora. Hoje, os 3 principais candidatos à chancelaria na Alemanha se enfrentam no primeiro grande debate antes das eleições que vão acontecer dia 26 de setembro. Então você pode acompanhar Olaf Scholz, do SPD, Annalena Baerbock, dos Verdes, e Armin Laschet, da CDU-CSU, a partir das 8h15 no canal RTL ou NTV. A situação mudou bastante desde quando os candidatos foram anunciados por seus partidos algumas semanas atrás. O favorito, Armin Laschet, caiu muito nas intenções de voto, assim como a candidata dos Verdes. Scholz, por outro lado, foi o cara que menos cometeu erros e gafes até agora, acelerou e aparece na frente dos outros candidatos nas últimas pesquisas. A Alemanha essa semana começou com as regras no país todo de entrada 3G, mas algumas regiões já estão pensando aí em medidas um pouco mais rigorosas para tentar combater a pandemia. Isso especialmente por conta do aumento do número de casos e também aumento do número de leitos ocupados nas UTIs por pacientes de Covid-19. Autoridades em Baden-Württemberg, por exemplo, estão propondo que adultos não vacinados sejam banidos de restaurantes e shows. Segundo as autoridades desse estado, seria injusto responsabilizar todos, inclusive quem se vacinou,
Então, por isso, eles estão considerando regras diferentes para vacinados e não vacinados. Além disso, o ministro da Saúde da Bavária também apoia medidas diferenciadas, mas nada foi anunciado até agora. Nesse final de semana, a polícia e manifestantes contra as medidas restritivas entraram em conflito em Berlim. Mais de 100 pessoas foram temporariamente detidas. Vale lembrar que a partir de 11 de outubro, o governo da Alemanha vai parar de oferecer testes de coronavírus de graça e um esforço aí para tentar aumentar o número de vacinados. Aqui pela nossa vizinhança, a Suíça afirmou que novas decisões em relação à pandemia de coronavírus devem ser tomadas essa semana. Uma das propostas é a exigência de 3G, então testado, vacinado ou recuperado, para todas as áreas internas de bares, restaurantes, eventos, entre outros locais. Essa semana também o Brasil apareceu bastante no noticiário germânico e acho legal a gente falar um pouquinho sobre o motivo, até pra gente não ficar tão perdido, né? O STF postergou para a semana que vem uma importante decisão sobre direitos de propriedade para povos indígenas. Esse, então, é um tema super delicado que envolve direitos indígenas, mas também desmatamento. Então, pode ter certeza que austríacos e alemães vão estar de olho nessa votação. É isso, gente. Muito obrigada por acompanhar. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Não esquece de seguir no Instagram, @mananaáustria, e se inscrever no YouTube. Uma boa semana pra gente, até semana que vem. E queria lembrar que hoje é aniversário do meu irmão, essa pessoa maravilhosa. Então, tchau!